Então, pessoal, um vídeo que curto com algumas colocações sobre o vídeo que é Marxismo-Leninismo do Jones Manuel. Em primeiro lugar, eu acho interessante colocar o seguinte. Primeiro, o Jones começa a falar que considera que existe uma leitura stalinista do marxismo-leninismo, o que quer dizer que existe uma leitura não stalinista do marxismo-leninismo. E essa leitura não stalinista possivelmente é a dele. Aí, Jones, meus caros, há um seguinte problema. Quando a gente separa o Lenin do Stalin, diz que há diferenças, a gente não está dentro do pensamento do Lenin que não houve em vida essa diferença. Houve uma carta que foi lida em congresso, mas quando Lenin já estava doente, mas que não era uma carta que entrava em detalhes, e sim deixava a entender problemas pessoais. E essa carta foi lida em congresso e não foi levada em conta porque o Lenin estava doente. Então, começar falando que você quer uma visão, uma separação de leninismo e stalinismo e não ser chamado de revisionista, já é uma contradição em termos, porque essa separação ela é característica do pensamento trotskista e do revisionismo. Então eu estou de acordo aqui com Che Guevara, que num diálogo com Armando Hart, que é um famoso trotskista cubano, que foi até ministro da Educação, o Che considera Khrushchev e o Che Guevara considera Khrushchev e Trotsky como revisionistas. Então esse texto está na comunidade, está em blogspot.com, é encontradiço aí pela internet. Vocês podem ler. Então, eu estou de acordo aqui com o Che. Então, vamos continuar aqui. Outra consideração desse vídeo aí do Jones. O stalinismo acabou no final dos anos 80 não ter importância mundial no debate atual. Por aí que você colocou, não, olha, nos anos 60, no final dos anos 50, quando Khrushchev lançou aquela campanha contra Stalin, aquele relatório, os maoístas, a linha chinesa, chamada linha chinesa, também a linha albanesa, se contrapuseram, inicialmente focando em 2 pontos. Não existe via pacífica ao socialismo. Isso aí é perigoso colocar aí. Pode ser até letal, como foi no caso da Indonésia, onde houve massacres num partido que estava seguindo essa linha. E outro ponto, a análise com relação ao papel do Stalin foi com um método errado, foi uma análise mal feita, e ela dava a entender que um assassino, um criminoso, dirigiu o partido na vitória contra Hitler. E é uma visão revisionista e trotskista. Então, essa colocação stalinista acabou no final dos anos 80, não tem importância mundial. Ela é característica também do trotskismo e do revisionismo. Então aí fica difícil não falar que as pessoas não vão chamar no Twitter de revisionista, mas talvez estejam certas, né? Tá dando muita bandeira para esse lado. Então, outro ponto aqui, tá dentro desse eixo, nesse vídeo do Jones. Jones fala que o marxismo vira ideologia. Olha, o problema dessa vertente com a qual o Jones está imerso que faz uma revisão do marxismo, uma leitura não stalinista do marxismo-leninismo, é que ela se abre para a direita e não para a esquerda. Então, o termo ideologia vira falsa consciência. Então, haveria uma falsa consciência do Estado soviético, de um discurso, né? Uma falsa consciência, um falso discurso, que validaria a construção do Estado soviético. O que é falso naquele discurso? O
que eu entendi que é falso é o Fundamentos do Leninismo, que está, é um livro que o Stalin sistematizou os princípios do leninismo, inclusive esse próprio termo, que o termo leninismo é usado nem pelo próprio Lenin, e os princípios não são sistematizados pelo próprio Lenin, e sim nos fundamentos do leninismo do Stalin. Então, uma ortodoxia seria o Stalin, o stalinismo, a heterodoxia, valorada positivamente, seria o trotskismo. É grave isso. É tudo convergindo nesse lodaçal aí do revisionismo, Jones. Não tem cabimento. Então, olha, o Gonzalo resolve essa questão. Ele fala, existe ideologia proletária, mas científica. Aí pronto. Você falando isso, resolveria. Então você está falando de ideologia como um conjunto de ideias que organizam o social. Mas, e tirando a acepção de falsa consciência que vem nesse termo na tradição marxista. Então, a falta que faz Gonzalo, você não é aberto para ele, né? Não é aberto para o Abimael Guzmán. É aberto para a direita, para o revisionismo e para o trotskismo, com qual esse vídeo está dialogando. Não é? Com o revisionismo do Zé Paulo Neto, com o trotskismo do Rui Pimenta. É com esses que você encontra afinidades, né? Bom, então, prosseguindo aqui. Então vem esse termo aí, leninismo, dissociado de stalinismo. Já falei que isso é característica dessa vertente trotskista e revisionista. Revisionismo seria o cara que tem referências em Marx, seria mais ou menos aquela leitura marxiana, mas que ele mela e diverge do projeto revolucionário em vários pontos. Já expliquei esse termo, eu uso revisionismo como um marxiano, alguém que tem referência em Marx, mas fundamentalmente ele diverge do projeto revolucionário. Então você, Jones, aparentemente não diverge do projeto revolucionário, mas quando você usa o termo stalinismo, você se coloca, né, recebendo o hausto malévolo do trotskismo, você se coloca tendo mais podre do trotskismo, e aí você se coloca melando o projeto revolucionário. Quando você não considera o Stalin um seguidor do Lenin, alguém que, inclusive, está no núcleo dessa discussão aqui, fora o maoísmo, né, também visado. O maoísmo é visado aqui quando você não deixa explícito que são os maoístas que ressaltaram desde o final dos anos 50 e 60 que Stalin é um leninista importante, deu uma contribuição, e o método de Khrushchev e as ideias do Khrushchev estavam erradas, como estão as de Trotsky. São uma deturpação, aí sim, de Marx e Lenin. São uma deturpação do marxismo-leninismo, porque o trotskismo diz que, o Trotsky chegou a dizer, não que era trotskista, que é um bom ponto também para pesquisa. Acho que você deveria perguntar-se o que é o trotskismo e o que há de trotskismo, inclusive influenciando o PCB e o seu pensamento, que parece-me que você vive sob esses eflúvios, esses vapores que sobem do Hades, não é? E mela tudo mesmo, mela o seu marxismo. Então, eu perguntei para o Luiz Mota, professor especialista em Althusser, se houve o abandono do termo marxismo-leninismo. Ele me disse que não, por parte do Althusser, não. Althusser, no final da vida, inclusive, bateu no PCF, criticou e estrilou com o abandono do termo ditadura do proletariado. Esse é um ponto muito importante que você esqueceu também. O Lenin sempre defende, se bate e contesta quem não aceita o termo ditadura do proletariado. Em outro vídeo eu apontei que o Lukács começou a carreira no texto bolchevismo com problema moral contra esse termo, então não dá para considerar o Lukács leninista. Mesmo assim, ele foi tolerado no partido a vida inteira. Bom, né, eu acho assim, a gente tem que
não ser dogmático, mas tem que chamar mentira de mentira, né, Jones? Igual você bem definiu. Então, existe um falso discurso necessário para legitimar um Estado? Eu acho que isso aí perpassa a sua reflexão, você tem que refletir. Então, olha, você falou que o PC cubano depois deixou Stalin de lado. Bom, o PC cubano é um debate ali que eu vi que você tem que fazer, porque você, aparentemente, Jones, né? Nesse vídeo do Jones, eu noto a confusão que é o seguinte, isso aí a gente precisa esclarecer definitivamente, precisa ser muito repetido. Fidel Castro era de um partido chamado Partido Ortodoxo, mesmo quando ele fez um assalto armado ao quartel de Moncada. Então, o que era o Fidel? Ele estava ao lado de uma frente de social-democratas, tinha nacionalistas, liberais, pessoas que queriam derrubar uma ditadura apoiada pelos Estados Unidos, mas não era encabeçada por um partido comunista. Isso aí gerou muita confusão depois. E nem Castro se dizia marxista-leninista, então ele era um nacionalista de esquerda, com o pensamento do liberal José Martí. Então, olhe, podemos dizer, é o contrário que você disse aí, então tem uma parcela de verdade no que você disse. Fidel evoluiu de um nacionalismo de esquerda, liberal, mas anti-imperialista, do José Martí, para um marxismo-leninismo. Só que todo esse debate sobre o marxismo-leninismo é perpassado, entremeado do revisionismo do Khrushchev, da volta ao capitalismo sob a hegemonia de um partido comunista, que é o que está acontecendo ali a partir de 56. Então isso contamina Cuba, e por isso na entrevista do Roda Viva, as considerações que o Fidel Castro faz sobre Stalin advêm de Khrushchev, são revisionistas. Não estão de acordo com o que você pode pesquisar na sovietologia, na história da União Soviética. Uma consideração do Castro lá é que existiram crimes praticados por Stalin, que os processos de Moscou seriam ilegais. No entanto, quem estuda sovietologia, como Klaus Camelotto, verifica a plausibilidade, a legalidade dos processos, a validade das acusações. Outros pontos, igual, por exemplo, se Stalin não teria pensado a defesa da União Soviética, também é um ponto desmentido pela sovietologia, dentre outros, né? Bom, então eu termino aqui essas minhas considerações e eu deixo a questão. Alguém que acredita na teoria da ótica do Aristóteles pode ser considerado aristotélico hoje em dia? Eu fecho assim.